Nós vamos ler, irmãos, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Se todos acharam, iniciamos a leitura com a ajuda de Deus, irmãos. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos pedir aos pais, às famílias que estão nas suas casas, que chamem as vossas crianças novamente. Alguém poderá estranhar isso, não é, irmãos? Mas normalmente, nesta hora da reunião de jovens e menores, eles amam sair para fora. Eles vão tomar água, vão ao banheiro, mas faz aquela filinha no vitrô. E é muito bonito, porque criança é sincero, eles passam todo olhando para o servo que está presidindo. Como quem diz: eu vou, mas eu volto. Então vai buscá-los, que agora a conversa é com eles. Chama eles e põe na sala, põe na onde você estiver, porque esta palavra que Deus mandou, irmão, nós aqui temos apenas que transmitir o que Deus vem trazendo. E o Senhor falou com Samuel, e cada irmão e cada irmã que está aqui, novamente o Senhor nos faz lembrar o que o Senhor nos deu antes da oração. Nós vamos nos fazer de crianças. Se o irmão se incomodar com o começo desta palavra, nós temos algo muito forte para te dizer. O irmão não está preparado para entrar no céu. Porque não é o ancião, não é o cooperador de jovens e menores ou outro irmão do ministério. Foi o Senhor Jesus que falou: de modo algum entrarás no reino dos céus se não se fizer de menino. E antes de fazer-se de menino, se converta. Porque muitas vezes está na igreja por muitos anos, mas ainda não teve a conversão. E a conversão é o que nos faz entender Cristo na nossa vida e tê-lo como nosso pastor. E agora as crianças que já estão na sala, já voltaram. Então, preste atenção nisso daqui.
Quem foi Samuel? Samuel foi um menino que nasceu por promessa de Deus, e quando ele nasceu, a mãe dele ficou muito feliz, porque ela não esperava ter um filho. E Deus falou para ela que daria para ela um menino, uma criança. E ela, de tão feliz que ficou, ela prometeu para Deus uma coisa: o dia que meu filho nascer e que ele desmamar, quer dizer que deixar a mamadeira, que na época não existia, mas para vocês entenderem, que deixar de mamar, eu vou levar ele no templo. Templo, para você entender, é igreja. Naquela época não tinha o ancião, tinha o sacerdote, que era o irmão Eli, que ficava a cargo da igreja. E naquela época, o sacerdote, que era como o ancião hoje, os demais ministérios, morava no templo, morava na igreja. E quando Samuel nasceu, a mãe dele cumpriu o que ela prometeu para Deus. Porque tudo que a gente fala que vai fazer, tem que fazer. Nós temos que ser sinceros. Não podemos mentir para Deus, nem para o papai, nem para a mamãe, nem para ninguém. Então, quando nasceu a criança, ela esperou ele não precisar mais de mamar, do leitinho. Quando ele já estava menino, novinho demais ainda, a mamãe dele levou ele para o templo, fizeram uma festa, fizeram uma oferta a Deus, e disse para o sacerdote, lá para o irmão Eli, que morava na igreja, e falou para ele: eu prometi a Deus o meu filho, e eu trouxe ele aqui para servir a Deus enquanto ele viver. Veja que ela que mais queria na vida dela era ter um filho. E quando teve, não ficou com ela, pôs nas mãos de Deus. Quem cuida melhor? Glória a Deus. Quem cuida melhor? Deus cuida melhor do que nós, não é verdade? Deus cuida melhor do que nós mesmos. Então Eli pegou aquela criança e ele foi morar junto com o irmão Eli. E crescendo, foi se tornando adolescente, foi limpando o templo, foi vendo o andamento do templo, e a mãe dele, todo ano vinha para servir a Deus, demorava, e cada vez que ela vinha, está escrito na palavra que ela trazia uma túnica nova, quer dizer, ela era mãe, ela jamais esquecia do seu filho, mas sabia que ele estava servindo a Deus. E de vez em quando ela voltava, ela chegava por certo e falava: Samuel, você já cresceu um pouquinho, essa túnica está curta, já está um pouquinho gasta, eu trouxe uma nova. Trocava a roupinha dele, agora você está bonito, continua servindo a Deus, viu, Samuel? E ela ia embora, ele ficava lá. Porque naquela época tinha pouquinho, e era assim que funcionava. Mas hoje o ancião não mora mais na igreja. Ele mora na sua casa, tem muito ancião, tem muito cooperador de jovens, cooperador, diácono, tem muito irmão. Não caberia todos eles para morar na igreja. Então o Senhor Jesus fez diferente. Ele inverteu a situação. Ele falou: tem muito irmão para morar na igreja, então eu vou fazer o seguinte: o que era a igreja no tempo de Samuel, eu vou construir no coração do homem. E o sacerdote que morava na igreja passou a ser Jesus Cristo. Como ele é espírito e não é homem, ele vai em todos os corações no mesmo tempo. Glória ao Senhor. Bem-aventurado quem agora, diante desta palavra, consiga entender o que é hospedar Jesus Cristo no seu coração. Glória ao nome do Senhor. Então você fala agora para o seu papai, para a sua mamãe, fala para o seu irmão que está do teu lado: Jesus Cristo mora aqui, ó. Aleluia. E ele vai crescendo a cada dia dentro de nós. Quem não faz coisa errada, o Senhor não vai embora, ele fica dentro de nós. Quem dera nós pudéssemos falar o nome de cada um de vocês. Eu conheço muitas crianças, muitos menininhos na igreja, mas se eu me arriscar a falar o nome de todos, eu vou esquecer de alguns. Eu vou esquecer. Ou às vezes, mesmo que eu pudesse lembrar de todos os nomes, algum que eu não conheça vai dizer para a mamãe: ele não falou meu nome. Então nós vamos fazer agora uma coisa, igual vocês gostam de fazer. Faz de conta que todos vocês, nesse Brasil inteiro e neste mundo afora, chama Samuel. Faz de conta
que o teu nome é Samuel. As menininhas também, faz de conta que é Samuel. Mas pode fazer de conta, o Senhor diz, ninguém que se fizer de menino, não se fizer de menino. Eram adultos, mas faça-se como se você fosse menino. Aleluia! Vamos fazer de conta que você se chama Samuel. E o Senhor Jesus agora diz para todos nós, Samuel! Glória ao Senhor! Você está com saudade da escola, você está com saudade da reunião de jovens e menores, você está com saudade de sair pelas calçadas junto ao papai e a mamãe, aleluia, dá uma voltinha para fora. Samuel, Samuel, espera só mais um pouquinho, porque Jesus Cristo vem vindo aí. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes essas crianças recitam e não entendem o que recitam, não sabem discernir o que estão falando, mas depois, na idade madura, eles lembram da sua infância. Na idade de vocês, dos seus 3 aninhos até os 10 aninhos, os nossos coleguinhas desses irmãos que estão aqui colecionavam figurinhas de artistas, de times, e nós crentes, sabe o que a gente colecionava? Versinho. Tinha menino que ia para a igreja, não sei se os irmãos lembram disso, claro que lembram, com 50, 80 recitativos, tudo dentro da pastinha. Ele guardava, esse foi o meu primeiro recitativo, e guardava aquilo com cuidado. Que coisa linda! Glória ao Senhor! Nessa idade de vocês, nós não tínhamos um celular, um tablet, um smartphone para ficar brincando. Sabe do que nós brincávamos? De cultinho. Tudo criancinha. Um lá, que era o mais comportadinho, normalmente atendia o culto. Eu me lembro que eu brinquei muito de cultinho, e tinha um irmãozinho que era mais sério, mais crente. Aí ele presidia os cultos, e sempre lia Apocalipse. Um dia eu estava indo embora com ele, eu falei para ele, por que você só lê Apocalipse? Ele falou, é porque vocês são muito baguncentos e Apocalipse dá medo. Eu falei, glória a Deus. E segurou todos nós na graça. E conheço, na minha família, crianças que o Senhor selou brincando de cultinho. Mas culto é uma coisa séria e criança é pura. Ela não está brincando com deboche, ela está brincando com desejo de ser ancião, de ser cooperador. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor fala para você, olha bem, faz de conta que você se chama Samuel, tá bom? Samuel, eu quero te fazer um pedido. O Senhor vai fazer um pedido para mim? O Senhor vai fazer um pedido para você. O que o Senhor quer? O Senhor diz assim, eu quero que você seja músico. Eu quero que você seja um organista. O que você acha? Glória ao Senhor. É a palavra de hoje, irmãos. Os irmãos já imaginaram essas crianças lá em casa agora? Fala para o teu pai. Fala para tua mãe, eu vou servir a Deus. Hoje você vai sair desta reunião de jovens e menores e não vai descer uma escadaria de uma igreja, não vai sair pelas portas de uma grande congregação. Às vezes, alguns passinhos já vai estar no teu quarto. Mas dias virão na terra que você lembrará de um dia em que você foi numa reunião, você foi na outra, e que o Senhor Jesus te chamou de Samuel. E quando você entender a história deste Samuel, sinta-se orgulhoso, porque foi uma das mais belas histórias da palavra. Irmãos, o Senhor chamou 3 vezes Samuel, 3 vezes. Isso aqui não é mistério, não é ciência. Isso aqui é uma linguagem para as crianças entenderem. E não se trata de um fundamento, se trata de um exemplo que Deus está tomando na palavra. Nós aqui temos que pregar nesta manhã para que este público que está buscando a resposta, são as crianças, a mocidade, possa entender na linguagem deles. Então, novamente, irmão, irmã, por mais que seja a sua idade, chega-te aqui como menino. O Senhor falou 3 vezes. E veja que o tempo de graça, o tempo de ministério, o conhecimento que nós temos não nos faz melhor. Eli era um sacerdote com muita experiência. Samuel já era menino, já crescido. Então ele já tinha um bom tempo de ministério de sacerdote.
E na primeira vez que Samuel acordou e foi até ele, falou: falas que o teu servo ouve. O que ele falou? Eu não te chamei, volta a dormir. Ele não se ateve que era o Senhor falando com Samuel. Não se ateve a isso, porque nem tudo, irmãos, nós estamos preparados. Às vezes não estamos preparados para ouvir uma criança pregar para nós. Às vezes nós não estamos preparados para ver um movimento que Deus quer fazer na nossa vida. Olha o que Deus está fazendo hoje na terra. Estamos tendo cultos online. A igreja mudou de maneira alguma. Nós estamos já um pouco mais de 40 dias sem culto e ainda tem irmãos ou irmãs que não concordam com isto, que não aceitam. E nós perguntamos agora, o que seria desta multidão sem a palavra? O que Deus fez aqui foi só isto. O Senhor usou a força do inimigo para derrotar o próprio inimigo. Por quê? Porque através da internet, das redes sociais, a mocidade começou a espalhar. E o Senhor olhou do céu e falou: essa é a força dele? Como Deus mandou na palavra ontem, Cristo foi lutar no território do inimigo. Se é para vencer no território dele e trazer. Ele entrou lá nos ferrolhos da terra, venceu a morte, venceu o inferno, voltou à vida e trouxe. A chave está aqui. Pronto. Era este o poder do mal, era a morte? Está aqui a chave. Sirva a Deus pela vida, porque a morte já está segura. Glória ao nome do Senhor. E o que Deus fez aqui, irmão? A mesma coisa. Através da internet e da tecnologia e da ciência, o inimigo avançou nesse território. Avançou e a igreja vem servindo o Senhor. E de repente Deus manda um movimento como esse na terra. E para tudo. Para tudo. Quando que nós imaginávamos uma reunião de jovens e menores, pregando para crianças e um velho ouvindo? Tem que ouvir, está dentro da mesma casa, o som está lá. Eu não vou assistir a reunião, está cozinhando, mas o som está lá. Eu não vou assistir a reunião, a criança vai e o som está lá. Glória ao Senhor. Foram 3 chamados para Eli entender. E hoje o Senhor manda esta palavra. Falou com Samuelzinho, menino ou menina, num momento de faz de conta que era Samuel. E agora o segundo chamado, o Senhor chama os moços e as moças. Vamos fazer de conta que você se chama Samuel? Você consegue se fazer de criança na mesma situação? Então o Senhor diz para você: moço, moça, eu te chamo de Samuel. Glória ao Senhor. Tudo isso que você está vendo na terra, não se assuste com nada disto. Samuel foi o último dos juízes. Está lá escrito em Atos, no capítulo 13, no verso 20. Quando Paulo pregava para Antioquia, ele dizia assim: e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Samuel foi o último juiz que houve na era dos juízes por 450 anos. Mas quando ele chegou, os juízes de Israel cuidavam das causas de formas tribais, cada um no seu posto, cada um na sua tribo, cada um na sua região. Mas quando Samuel veio, ele fez a unificação de Israel, terminou os juízes e criou a monarquia, não tendo mais juízes, mas um só rei que atendia todo o povo, unificando Israel. Jovens do Senhor, ouça esta palavra. Glória ao Senhor. Deus trouxe tudo isso. Não foi para embargar o teu sonho, não foi para cancelar o teu desejo. Quantos moços estão ouvindo esta palavra e estão no seu coração perguntando: Senhor, eu queria fazer uma faculdade, eu queria fazer uma entrevista de emprego, eu queria fazer uma viagem na tua obra, eu queria um casamento, e tudo isso parece que foi pelo vão dos meus dedos. E o Senhor te chama: Samuel. O que tem Deus na sua vida é maior do que você imagina. Glória ao nome do Senhor. O Senhor te manda esta palavra, moço e moça de Deus. Como Deus trouxe as crianças nestas salas por este mundo afora e os fez saber que o Senhor habita no coração deles. O Senhor fala para estes jovens agora: Deus está nos teus sonhos.
Deus está nos teus desejos, Deus está nos teus planos de vida. Glória ao Senhor. O que você está vendo na terra é só um ajuste. Deus mandou aqui, não sei se foi domingo passado ou retrasado, que Deus ia pôr tudo no compasso, não foi, irmãos, aqui? Pois é, o que é o compasso da palavra? Era tudo dentro do compasso, dentro de uma ordem. O que está acontecendo agora é a mesma coisa que acontece com um navio quando está em alto mar. Ele vai neste lado em direção e vem uma chuva forte, um vento forte, uma tempestade. Ele começa a balançar, e o prumo que estava para cá, de repente muda, mas a tempestade passa, as águas se acalmam, o capitão do navio vai na cabine principal, pega um aparelho chamado bússola e vira aquele aparelho, e daqui a pouco o navio começa a virar outra vez. O destino é esse? É aqui, vamos voltar para onde nós estávamos indo. Mocidade, foi só uma tempestade, mas a bússola do Senhor não está quebrada. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus vos prepara para um momento único na terra, aonde haverá uma mudança de conceito, de vida, de princípios, de pensamentos, mas não de obra, não de estrutura, não de graça, não de fundamentos, não de fé. A obra de Deus é a mesma, a fé, a doutrina e a graça e Cristo e a salvação. Glória ao Senhor. Mas Deus precisou parar o mundo. Parar o mundo para poder fazer esta obra. E Deus pergunta para estes moços que estão aqui e que estão atrás desta tela, onde está neste mundo afora. Vocês sabem que tem moços trabalhando em guaritas de segurança de grandes empresas, estão lá agora, um celularzinho humilde, que não tem imagem, só som. Glória a Deus. Mas mesmo só som, não tem problema. O poder da palavra não depende da imagem. O Senhor te manda esta palavra e ela vai cruzar as distâncias e vai chegar até você agora e vai visitar a tua alma e vai te dizer, como disse aqui Samuel: ainda não estão te entendendo. É incompreensão de amigos, incompreensão dentro da própria casa, incompreensão no trabalho. Ninguém te entende. Eli não entendeu Samuel. Ainda não era a hora. Mas a hora que chegar a hora, glória ao Senhor, que esta terra se prepare. Porque vai vir aí uma mocidade crente. Vai vir aí uma mocidade crente. Glória ao nome do Senhor. Moços que estarão nos tribunais, nos hospitais, nas grandes empresas, que estarão nos trabalhos mais simples, não importa onde estiverem, não importa, viverão da fé, farão proezas, calarão o inferno, fecharão a boca dos leões, apagarão a força do fogo e não serão submergidos. Sabe por quê? Porque a obra tem que continuar. E ela estava sendo bombardeada e muitos jovens naufragando, e o Senhor parou tudo. Glória ao Senhor. E Ele está indo nos cantos, nos recantos, está indo nas distâncias mais longes. Samuel, onde você está? Samuel, vem cá. Samuel, vem cá. Oh, Samuel, onde você estava escondido? Vem cá. Glória ao Senhor. O Senhor está indo atrás, irmão e irmã, de cada Samuel por este mundo afora. E olha lá se no final desta palavra, a mãe, não mais Ana, mas a mãe palavra, não chega para você aí onde você está e diz para você: Samuel, você tem lutado tanto, você é tão moço, tuas vestes parecem rasgadas.
alguma sujeirinha, já está curta, e tem alguém dizendo que você não está bem, que nem adianta, que Deus não te quer, mas a mãe, palavra, chega para você e diz o que foi dito um dia para este incircunciso que quer tirar de você o que está sobrando de força. Você é um tição tirado do fogo. Suas vestes podem estar como for, mas a mãe não olha o defeito do filho e ela te fala: eu vou trocar tuas vestes. Eu trouxe um vestido novo para você, Samuel. Glória ao Senhor. Irmãos, irmãs, ministério, nesta manhã Deus vai passar por este mundo afora, trocando muitos vestidos por aí. 3 vezes, a terceira vez, o Senhor chamou Samuel. Ele correu lá outra vez: fala que teu servo ouve. Não fui eu que te chamei, Samuel. 3 vezes. Crianças, mocidade e agora os adultos. É reunião de jovens e menores, mas está todo mundo na sala. Deus não vai deixar ninguém sem ouvir a palavra. Glória ao Senhor. Alguém disse aí: olha, milhões de pessoas ouvindo esta palavra. Será que Deus falaria comigo? Ainda esta semana lembrávamos numa santa conversação, aleluia, quantos pãezinhos tinha na multiplicação. Eram poucos, mais de 5.000 pessoas, do mesmo pão todos comeram e ainda sobrou. A palavra é uma, a multidão é enorme, mas serve-te deste pão, porque aqui está o mistério desta graça. Ouvindo esta palavra, tem doutores, tem desembargadores, tem grandes empresários, tem irmãos da limpeza pública, tem construtores, tem pedreiro, tem servente, tem desempregado, tem quem não tem nada, tem quem tem muito. E olha o mistério: todos sentados na mesma mesa, comendo do mesmo prato e bebendo a mesma água. Que vírus que mata esta igreja! Glória ao Senhor! Crianças, jovens e agora de meia idade, casados, velhos, idosos, o Senhor te fala: posso te chamar de Samuel? Samuel, glória ao Senhor. Eu sei, diz o Senhor para você, que tudo parece estar acabado, mas o Filho de Deus não vai perder. Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Na primeira reunião de jovens, me lembro bem da oração maravilhosa que Deus deu a um dos seus servos, e dizia: o avião parou, o trem parou, os caminhões pararam, o mundo parou. Para quê? Para ouvir o que Deus tinha que dizer. Glória ao Senhor. O avião vai voltar a voar, os caminhões vão voltar a transportar as mercadorias, mas esta mocidade, estas crianças, e você, servo de Deus e serva de Deus, o Senhor te transforma num navio mercante. O mundo está morrendo de fome e Deus está te enchendo de mercadoria. Quando tudo isso passar, este porto vai abrir as suas portas e vai sair crente, levando um pãozinho para cá, um pãozinho para lá. Aleluia! Glória ao Senhor! Samuel, aí ele percebeu: Samuel, não sou eu, volta a deitar. Quando ouvir outra vez a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É Deus falando com você. 3 vezes. Na 4ª vez, já ele instruiu Samuel. Veja, irmãos, tudo isso tem uma razão. Eli era um homem velho no ministério, tinha uma estrutura de sacerdócio. Chegar um menino e falar para ele: Eli, Deus me mandou falar isso para você. O que ele ia dizer? Você é um menino, quem é você para me falar isso? Mas por 3 vezes Deus não se revelou a Samuel para que Eli acordasse, e deve ter passado um filme na mente dele. Um dia a mãe desse menino fez uma oração, eu também não entendi. Quando eu entendi, Deus fez um milagre. Agora eu entendi, é Deus na vida dele. Acha que ele dormiu? Ele deve ter ficado ansioso. O que será que Deus está falando com o menino e não está falando comigo? Por que será?
E na quarta vez o Senhor chegou e falou: Samuel, Samuel, 2 vezes, já era pronto, já estava já revelado. E o Senhor não deu volta. O Senhor não deu volta. Samuel, Samuel, eu sou o Deus de Israel, dos seus pais, eu fiz uma obra, dei você para sua mãe, te trouxe. Não, o Senhor já foi claro, direto, curto e objetivo. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Farei uma obra em Israel que todos, o povo de Israel, tinirão as suas orelhas, quer dizer, se espantarão com o que eu vou fazer. O Senhor já foi direto naquilo. E aqui está, irmãos, a palavra já vai terminar. Mas o Senhor falou com as crianças, com a mocidade, com a irmandade em geral. E agora, o Senhor fala com o seu sacerdócio. Anciães, diáconos, cooperadores de jovens e menores, sem um púlpito para pregar, sem uma igreja para atender. Às vezes uma tristeza bate, e não é por soberba. Quem vive do Evangelho sente falta do povo. Quem ama o pobre sente falta de estar no meio do pobre. Quem ama a mocidade sente falta de ver aqueles moços, às vezes até exagerando um pouco, mas aqui dentro. E o Senhor agora termina a palavra falando com o ministério, com todo esse ministério por esse mundo afora. Glória ao Senhor. Deus precisava fazer isto. Estavam dizendo: quantas vezes os servos antigos não aceitam os dons? Há poucos cultos atrás, um dos mais antigos, motivando a igreja a dar glória, a oferecer a Deus o louvor e buscar os santos dons. Quantos falando, vivem às custas da igreja. Há poucos cultos atrás, uma explicação maravilhosa, a leitura de um estatuto, do documento público registrado em cartório, que ninguém recebe salário. E esse patrimônio todo desta igreja, explicado novamente, asilos, orfanatos, hospitais públicos, se um dia não houver mais ninguém. Olha a grandeza desta obra, quem é o dono dela? Jesus Cristo. Se não houver mais um crente na terra, o patrimônio é milionário. E que riqueza que o Senhor tem no céu, que poderia comparar com isso? Fica para os hospitais, sanatórios, asilos. O que é meu é muito maior. Não tem mais nenhum crente, então deixa eu ir com os meus. Aleluia! Não acreditavam naquilo que estavam nos mais antigos. Deus preparou este púlpito internacional para que toda a terra soubesse que os antigos não são contra o dom, não são contra a obra, não são contra o Evangelho e lutam como luta o mais novo. Somos todos filhos do Senhor como crianças nesta manhã. Aleluia! E a igreja crescendo nas palavras e na sabedoria e numa ciência incrivelmente que só o céu pode oferecer. E ontem ainda, num dos ensinamentos, quantos dizendo aí fora, a congregação é exclusivista, é um povo soberbo. E vem aqui os servos de Deus e diz: quem salva é Cristo, a instituição é só uma ordem legal, o caminho é Cristo. Tem mais dúvida? Tem mais alguma dúvida? Não precisava o povo ouvir isso e saber que não tem nada que esconder aqui dentro. Esta obra é clara, aberta, livre, transparente. O que mais que precisam saber? Se souber alguma coisa, Deus dará aqui aos seus servos. Mas aos homens que atendem esta obra, preparemo-nos, porque através deste caminho o Senhor falou para Samuel: tinirão os seus ouvidos por uma obra que ia fazer em Israel. E agora Deus fala para todo este mundo, aonde tem um servo de Deus esperando abrir a igreja para pregar. Quem prega, pregará mais ainda. Quem ora, orará mais ainda. Quem serve a Deus, servirá mais ainda. Cooperadores de jovens e menores, se prepare, porque virão jovens tatuados, com cabelos exóticos, todos diferentes do nosso costume. Abre os teus braços, abre um pouco mais, porque vai vir muita gente aí. Abraça! Santo é o nome do Senhor. Abraça a todos, anciães, e todos nós abrimos os nossos braços e recebamos a todos que virão, porque o Senhor está fazendo uma obra aí neste mundo afora. Está indo nos valados, está indo nos meios dos caminhos,
e está fazendo como Deus mandou há poucos anos numa RGE aqui em São Paulo, na grande congregação aqui do Brás. Deus está fazendo um arrastão. Abre os braços, servo de Deus. O tempo dos juízes já acabou. Não volta mandando e nem cortando, volta abraçando. Abre os braços. Abre os braços. E leva quem você puder na porta do céu. Senhor, mas este moço, mas esta moça, leva. A entrada lá, quem tem a chave é o Senhor. Ele tem as portas, tudo nas mãos dele. Leva. Se você errar fazendo o bem, diz o Senhor, eu te amarei. Se você errar fazendo o que é bom, está perdoado antecipadamente. Santo é o Senhor. Virão muitos que estão parados, perdidos, esquecidos, abandonados, e o Senhor agora manda esta palavra para estes moços, às vezes até no vício, às vezes sem norte. Os irmãos acreditam no que Deus está dando aqui, que até em algum lugar onde tem algum ajuntamento de pessoas dependentes, tem alguém lá com um celularzinho. Quem dera Deus lembrasse de mim, e o Senhor te fala: posso te chamar de Samuel? Samuel, levanta, está chegando uma era nova no meio da minha obra. A palavra é esta, irmãos, está aqui o recado de Deus. Um tempo novo se aproxima. E o que será desta quarentena? Diz lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor, quando tomava Paulo, disse: e o Senhor suportou os costumes do povo por 40 anos. Suportou por 40 anos. E ali teve com ele junto. O Senhor disse para você: fraco, abandonado, desprezado, sem força alguma, eu suporto você, diz o Senhor, mas suporte a minha palavra e nunca mais saia daqui. Santo é o Senhor. Nós vamos agora orar ao Senhor. Deus dará oração a um dos servos que estão aqui. Irmão, irmã, será que há fé no nosso coração para alcançar o que Deus traz aqui? Deus vai passar agora na terra, trocando as vestes, como Ana fazia com Samuel. Samuel, eu trouxe um vestido novo, uma túnica nova para você. Glória ao Senhor. E os irmãos acham que era só uma túnica? Mãe que é mãe, é um presentinho, é uma fruta, é alguma coisa que ele gostava, e a túnica para ele ministrar na casa do Senhor. Irmão, por mais que você seja ancião, irmão porteiro, administrador, encarregado, regional, local, músico, organista, examinadora, irmão que limpa a igreja, não importa o que você faz, eu não faço nada, você canta, então você é um cantor da obra de Deus, não importa, junta-te tudo aqui agora, num montinho só, nesse mundo aí todo, junta tudo aqui. A mãe diz assim: eu trouxe uma roupa para cada um. Mas é muita gente, eu não preciso de tempo, eu só preciso de que você creia. Se você crer, em fração de segundos, Deus troca as nossas vestes. Samuel, receba vestes novas agora. Servo de Deus, receba vestes novas agora. Crianças, receba vestes novas agora. Casais, receba as vestes da união agora. Santo é o Senhor. Temos fé para crer que Deus vai passar na terra com vestes novas. Esta é a palavra. Prepare o nosso coração agora, irmão, porque Deus deixará aqui. Vocês saberão, nós saberemos que o Senhor vai passar pelas famílias, pelas aldeias, pelo povoado, pelas comunidades, pelos bairros nobres. Aonde tiver um filho dele, ele vai passar. Se for o seu momento, as linguagens voltam, ou elas surgem, mas a virtude do Altíssimo nos tomará por fração de segundos, ou 1 ou 2 minutos. Não precisa de tempo, precisa de fé. Tem fé aí? Receba o seu vestidinho novo e saia cantando um cântico de alegria, porque Deus lembrou da tua casa. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor.